pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do nosso Empreendif Talks, nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, inovação, tecnologia, carreiras. E hoje a gente vai entrevistar ele, grande Marcos Londres, empresário da área de logística. Fala, Marcos, tudo jóia? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Cleito, obrigado pela oportunidade e vamos junto. Bom, obrigado você por estar aqui, né? Obrigado por você participar do podcast aqui com a gente. Eu sei que você tem uma história muito bacana para contar sobre a sua jornada, como você começou a trabalhar na área de logística, né? Mas eu queria que a gente começasse até antes disso, né? Como foi o início da sua jornada profissional? Antes de você chegar na logística, eu imagino que você não tenha começado já de cara na logística, de cara, né? Não. A caminhada foi um pouquinho mais extensa, assim, até chegar, né? Bom, para chegar na logística eu preciso voltar um pouquinho, né? Porque a logística na minha vida faz perto de 15 anos que a gente está no ramo, mas anterior a isso eu já trabalhava com algumas outras coisas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, sou de família muito humilde, né? E então, assim, quando lá atrás, né, na minha infância, eu tive problema familiar com o pai, com esse tipo de situação. E aí eu precisei, assim, fugir de casa por causa de violência, de algumas coisas e tal. E acabei meio que indo morar na rua. Tive esse período, assim, na fase de 9 para 10 anos e tal. Acabou que eu tive que ir pra rua, eu e o irmão que é 1 ano e meio mais velho que eu. E começamos ali, assim, de uma maneira bem precária, assim, de situação de... ficaram na rua, porque criança em rua, meu Deus do céu. Assim, basicamente, acho que até 18, 17 anos, nós ainda não tínhamos um endereço fixo, vamos dizer assim. Sim. Nós tínhamos um lugar que era no fundo da casa, ali do lado da casa do meu pai, na verdade, que era um pedacinho de terra que ele deu, que a gente construiu um quartinho lá, um cômodo e um banheiro. Entramos dentro, só que tinha um irmão mais velho que também bebia e tal, acabou expulsando a gente, e aí a gente acabou ficando na rua. Então, basicamente assim, dos 9, 10 anos até 18, 19, aí até ter um pouco mais de idade para já ter condição de voltar para essa casa e assegurar que poderia ficar ali sem maiores violências, nós transitamos, ficamos na rua esse período, né? Então, tivemos vários perrengues, assim. Sim. E, então, assim, a minha jornada de trabalho começou já nessa época de ter que tomar conta de carro na rua, né? Para poder ganhar um dinheirinho ali para sobreviver. E aí, depois, nós fomos, assim, vender bala em trem e tal. Bala, essas coisas, house. Então, foi desde isso. Aí, carpir terreno e tal. É mais como sobrevivência mesmo, né? Sim. E aí, ali no meados de 14 para 15 anos, perto dessa casinha que era do lado da onde meu pai morava, tinha uma indústria, e essa indústria tinha uns caminhões que trabalhavam ali. Sim. Uma transportadora e tal. E eu, com 13, 14 anos, comecei a trabalhar em uma transportadorinha menor lá, que eles precisavam de ajudante, que era serviço de sacaria, tambor, Sim. química, essas coisas. Serviço pesado mesmo, assim, né? Manual. E aí eu comecei a ir de ajudante de caminhão, assim, foi meu primeiro emprego, assim, vamos falar assim, que não era carpir terreno, que não era para esse tipo de situação. Era mais... Parecido com o emprego normal. Parecido com o emprego normal, isso. Era tipo isso. E aí fiquei, assim, uma boa parte do tempo fazendo isso, mas como eu era menor de idade, então eu não podia entrar na indústria. Então eu tive que ficar esperando o pessoal do lado de fora sair para poder ir com eles para fazer as entregas só, né? Sim. Então muitas vezes eu não conseguia, porque o pessoal queria que entrasse com eles na indústria para ajudar a carregar o caminhão, né? Porque senão eu pegava só a metade do serviço e eles faziam uma parte e eu teria que fazer a outra. E às vezes eu também não aguentava, por questão de ter 13, 14 anos, e era saco de 40 quilos, saco grande. Tambor de 220 litros, que era de resina e tal. Então era, pra minha idade ali, não dava muito certo. Então nem sempre eles me chamavam, porque eu não tinha condição física, às vezes, de aguentar o serviço ali naquele momento.
Então, foi mais ou menos assim que eu fui indo. Então, de vez em quando eu tinha, de vez em quando eu não tinha. E aí quando eu pegava algum dinheirinho, eu comprava bala, ia pro trem, vendia. E aí, quando não tinha nada, ia lá tomar conta de carro também. E foi assim que as coisas foram indo. No meados ali quando eu estava com 17 para 18 anos, eu tinha uma academia comunitária, academia gratuita lá Sim, no sim. bairro. E eu comecei a treinar, fazer essas coisas, praticar o esporte, e comecei a trabalhar com segurança. Ah, E aí, na época, o pessoal até chamava de Homens de Preto e tal, que tinha lançado o tinha o filme filme, e tal, né? Então, eu comecei a trabalhar de segurança, fazia segurança em baladas e tal. Sou de Mogi das Cruzes, né? Então, a maioria das baladas de Mogi na época, naquela Não, como é que é? Como é que é? Tinha uma Black Knight, não era? Vixe, a Black Knight trabalhei por muito tempo lá. Trabalhou Acho que lá? um ano e meio ou 2, assim. Lá eu trabalhava de quinta a domingo. Ah, legal. Eu trabalhava de quinta a domingo lá na Black Knight. Na época tinha o Castelo, que era ali em César de Souza, uma balada que tinha ali. Deixa eu ver qual mais. Agora, A OVNI você era muito novo, né? A OVNI eu era muito Você novo. era muito Na OVNI, assim, o estilo musical, eu gosto de rock and roll, né? Sim. Metal, heavy metal, essas coisas. E na OVNI eu lembro de ir lá, já na minha adolescência, assim, porque de vez em quando eu tinha umas bandas, algumas coisas, eu ia, de vez em quando eu tinha um dinheirinho e conseguia pagar para entrar lá para ver os caras tocarem lá. E então eu trabalhei assim com segurança. Quando foi em meados ali de 2002, assim, 2003, eu consegui comprar uma motinha. Como é que foi o negócio? Eu tinha um amigo que ele tinha uma CGzinha, na época o ano dela era 99, e ele comprou ela e usou pouquíssimas vezes, tanto ela estava com tipo 2, 3 mil quilômetros rodado, e ele simplesmente desistiu de andar. Ele engordou um pouco, tal, e falou, não quero andar de moto. E a moto tava lá parada, tipo, há 2, 3 anos. Nossa. Aí eu conversei com ele e falei, cara, puxa vida, né? Tá parado aí, vende pra mim e tal. Ele falou, tá bom, eu vendo. Eu falei, só que eu não tenho dinheiro pra pagar, que eu fazia segurança, eu vivia nessas correrias de... Então não tinha, assim, o dinheiro. Como é que você consegue fazer? Ele falou, olha... eu te vendo assim, você faz 3 promissórias para mim e tal, de 1.000, e assina tudo direitinho ali, e eu te vendo em 3 parcelas de 1.000. Falei, eu aceito, vambora. E eu não tinha R$1 do 1.000 da prestação, né, do mês seguinte, sim. Né? Que ele falou, eu faço 30, 60 e 90, ele me deu 30 dias de prazo, era assim, camarada, né, me ajudou bastante o rapaz na situação. E aí eu falei, ok. E aí comecei a trabalhar com a moto, entregava pizza, fazia essas coisinhas assim, aprendendo ali. E então eu trabalhava com a moto durante o dia e fazia segurança à noite. Sim. Então, a partir de quinta-feira, às vezes quarta, às vezes de quarta à noite eu trabalhava. Então eu trabalhava de dia com a moto e de noite fazia segurança, até 5, 6 da manhã. Aí, isso de quarta para quinta. Na quinta, eu saía com a moto de novo, trabalhava a quinta noite. Então, de quarta em diante, eu trabalhava de noite, nem dormia. Era direto mesmo. E aí, fiquei nessa correria por uns 3 anos, mais ou menos. E aí, esse negócio da motinha foi prosperando, né? Porque eu comecei a arrumar clientes na época, concessionárias de carro, escritório de advocacia, contabilidade, essas coisas, fazer São Paulo e tal. E chegou num dado momento ali que eu tinha tantos clientes que eu tinha que começar a terceirizar o serviço da motinha. Outro cara pra outros caras. Outros, olha que legal. É que assim, na verdade, assim, eu nem ganhava nada a princípio, porque assim, como eu tinha um relacionamento com esses clientes e eu não queria perdê-los, então quando eles me chamavam para não falar, eu falava, não, deixa comigo. Aí eu contratava quem tinha moto, sei lá, vamos supor, ele me pagava R$100 e eu repassava os R$100, só para não deixar de atender. E aí ficar com a porta aberta, né? Isso começou a prosperar. E eu arrumei um serviço depois numa transportadora, que ela tinha uns serviços da Petrobras na ocasião.
E esse serviço, era para fazer entregas de madrugada, não sei o quê, essas coisas De assim. caminhão, né? Ou de moto? Não, de caminhão. De documentos. De caminhão. Caminhão, né? Eles, assim, esse serviço era o quê? A Petrobras precisava mudar um escritório durante a madrugada. Sim. E era lá na Avenida Paulista, por exemplo. Ali no miolo de São Paulo. Então só podia fazer isso à noite. À noite. De dia não Tem parar como. caminhão e espera carregar. E normalmente era um andar inteiro, né? Sim. Uma estrutura grande. E aí nós precisávamos ali arrumar a equipe. 15, 20 pessoas para ir lá desmontar aqueles pisos removíveis, sabe? Os pisos que tá um monte de coisa, mesas, cadeiras, não sei o quê. E aí o pessoal começou a... Eu fui fazer esse serviço uma vez como ajudante, 2 dias depois me chamaram de novo. E aí eu comecei a entender e eu comecei a falar pro pessoal, você consegue arrumar as pessoas? Eu consigo. Então aí, sei lá, 1 semana, 2 semanas depois que eu estava fazendo isso, eu já estava meio que gerenciando esse serviço para a transportadora. Ó, que beleza. Mas eu não era funcionário deles nem nada, eu só ia ali para fazer. E como eu comecei a ter que arrumar as pessoas, os ajudantes, essas coisas, então, vamos supor, eles pagavam lá R$100, eu oferecia 70 para a pessoa e ganhava alguma coisinha em cima. Sim. E gerenciava todo o trabalho ali. E isso começou a acontecer com frequência e eu comecei, então, chegou uma hora que eu arrumava as pessoas, os caminhões, tudo, organizava tudo e fazia acontecer. E aí essa transportadora decidiu me contratar. Falou, esse cara... Desenrola, né? Desenrolado, vamos trazer ele. E aí me trouxeram para trabalhar de motorista numa Kombi, que na época era para fazer, que a minha carta também era AB, né? Então eu poderia dirigir caminhões maiores. E eu comecei com essa Kombi trabalhar para eles e fazia também entregas e tal, essas coisinhas. Só que eu sempre fui muito correria, né? E aí o que acontece? Eu tinha as entregas para fazer, e o que eu fazia? Às vezes era coleta, eu precisava ir em São Paulo, coletar e depois trazer para a garagem para fazer algumas separações e depois entregar nos clientes final. E eu saía 3, 4 da manhã, fazia tudo que tinha que fazer. Quando era 9, 10, 11 da manhã eu já estava de volta. Porque eu sabia que eles iriam precisar de serviço de moto e eu queria estar disponível para fazer a moto. Para fazer, que eu ia trabalhar de moto, ela já ficava lá. Sim. E aí eu corria. Quando eles ia pensar, cadê o Marcão? Cadê? E tal, eu achando que eu ainda ia sair para fazer a entrega, eu já tinha voltado e já estava esperando ali o serviço da moto, né? Então eu comecei a ter assim um rendimento bacana. Então, vamos supor, na época, meu salário era 1.000, tá? Vamos supor, não sei o número exato, vamos supor, era 1.000. E eu, para receber, eu tinha tipo 3.000 era de salário e 2 era de serviço esporádico que eu fazia para eles, né? E aí, não sei, por cargas d'água lá, eles entenderam que era arriscado, porque eu trabalhava para eles e quando eu chegava, ainda em horário de trabalho, eu fazia serviço com a moto. Então, não, é perigoso, se sofre um acidente aí, ele é funcionário nosso e presta serviço para nós. Como assim, né? Juridicamente, tem um monte de coisa, né? Essas coisas todas. Tem umas situações assim, e aí, vou te mandar embora. Aí me mandaram embora, beleza. Aí, só que eles mandaram embora e falou assim, só que se você quiser continuar prestando serviço para nós, pode continuar, porque né, sim. É interessante para a gente também. Aí eu falei, beleza, então, só que agora você vai ter que emitir nota fiscal, porque até para não ter o vínculo e tal, né? Sim. Aí eu falei, ok. Aí virou uma chave. Eu falei, opa, aqui eu já... Porque com alguns clientes eu não conseguia entrar por não ter uma nota fiscal, não ter um negócio regularizado. Falei, legal, então eu já saí de CLT ali, que durou só 45 dias, tá? Não durou muito, eles não quiseram eu como CLT, porque... meu tempo de registro durou muito pouco. E aí eu saí e comecei a prestar serviço para eles mesmo. E também para esses outros clientes que eu já tinha um contato nesse período. E aí foi aí que as coisas foram desenrolando no sentido de ainda com a motinha. Sim. Isso quando foi em 2004, por aí, 2005 eu fiquei nesse período. Em 2006, eu prestando serviço para eles, eu cheguei num determinado dia lá, eles falaram assim, eu tinha um contrato fixo, que ele me pagava um valor fixo, e ele me chamava quantas vezes ele precisava no dia, nessa transportadora.
Às vezes ele não chamava, mas às vezes ele chamava, podia chamar até 3, 4 vezes, o tanto que precisava. Sim, sim. Aí ele me chamou numa manhã e disse assim, vai lá no cartório, reconhece firma desses contratos sociais aqui e traz para mim. Beleza, eu fui lá, reconheci e trouxe para ele. Quando foi na parte da tarde, ele me chamou de novo para fazer o mesmo serviço. Pega esses contratos sociais, leva no cartório. Aí eu peguei e falei para ele, meu amigo, me dá todos esses contratos aí que eu vou de uma vez, assino todos e depois, né? Aí ele falou, não, isso aqui eu só posso reconhecer firma e fazer quando eu vendo os caminhões aqui. Quando eu vende um caminhão, aí tem que reconhecer o firma para poder transferir. Aí eu falei, vende? Qual caminhão que vende? Ele falou, o caminhão da transportadora. Vende. Por que vende? Porque os caras trocam a frota, cada 4 anos e tal. E aí a gente tá vendendo. Qual caminhão? Aqueles ali, tal, mostrou pra mim lá no pátio. Falei, caramba, e quem que pode comprar isso? Ele falou, quem tiver dinheiro, né? Pra pagar, pode comprar. Aí eu falei, eu consigo comprar? Ele falou, bom, se você tiver o dinheiro ou o banco te financiar, você pode comprar, né? Aí eu falei, beleza, e quanto custa? Aí ele falou, cara, custa... Na época acho que era 100 mil reais o caminhão, né? Custa 100 mil reais, aí a gente tá vendendo, tá barato. Eu fiz uma propaganda lá e tá vendendo 100 mil reais. Cara, eu fiquei assim... muito surpreso de saber que alguma coisa nessa vida custava 100 mil reais, você acredita? Eu tinha 26 anos, mas assim, o meio que a gente vive, Cleito, ele ofusca muito a nossa visão. Sim. Então, naquela época, essas cifras era fora da minha realidade. Eu não conseguia imaginar... Muito mais que uma casa... Nas regiões. Muito mais. Muito mais. Né, assim, na realidade que eu vivia, que era um cômodo de um banheiro, cara. Eu morava num cômodo de um banheiro. Sim. Simplesinho. Né? Assim, no fundo de uma casa. Puta, bem simplesinho mesmo, né? Então, não era a minha realidade eu vi cifras tão altas para um único bem, né? Não tinha nada a ver. Então eu fiquei super surpreso, falei, meu Deus, mas 100 mil reais um negócio de um só? Ele falou, um só. E o cara já tinha um montão, eu falei, nossa, então esse cara aqui é um cara que... Rico pra caramba. Rico pra caramba, o cara se tornou um super-herói pra mim. Eu falei, nossa, como assim alguém consegue então ter tanta... Aí que eu comecei a olhar, falei, nossa, enxergar o mundo de uma outra ótica, entendeu? Aí eu falei, bom, então como é que eu faço pra conseguir financiar esse caminhão? Vai numa agência aí e fala que você quer comprar o caminhão e vê o que o banco te fala, o que os caras falam. Beleza, eu saí de lá, fui numa agência de carro. Aí, sem nenhuma experiência, sem nada, os caras passaram a ficha, mas reprovou. Porque era motoboy, não tinha nada a ver, não era do ramo, não tinha nada a ver. Então, para o banco é um risco muito alto, então reprovou a ficha logo de primeira, até porque precisava de alguns requisitos para que o banco financiasse para uma pessoa que nem era do ramo e tal. Então, tinha alguns requisitos e naquele momento eu não sabia. Então, eu tive uma primeira reprova, aí eu persisti, tive uma segunda reprova. Nesta segunda reprova, eu lembro de ter encontrado uma pessoa e ela falou assim, olha, os bancos se conversam. Então, se você teve a primeira recusa num banco, teve a segunda recusa em outro banco, o terceiro banco vai falar, se o primeiro banco não quis vender, o segundo não quis vender, eu também não vou vender. E aí você vai se queimar, sua ficha fica queimada e já era. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer para conseguir então, né? Aí ele falou, você tem que ter uma carta de agregamento da transportadora, você tem que falar que você tem já um rendimento de 10, 15 mil reais por mês, e que a transportadora vai te dar o serviço, que você vai trabalhar para ela. Tem que montar todo um dossiê. Toda a documentação comprovando a renda. A renda para o banco falar assim, pagamento. Esse cara vai conseguir me pagar. Até porque eu mesmo não tinha um telefone fixo, não tinha um endereço, né? Não tinha uma casa própria. Né? Eu mesmo era um risco eminente para o banco, né? Então, ele me explicou tudo isso, aí eu fui atrás dessa documentação, graças a Deus sempre existe uns anjos, né, enviado por Deus para nos ajudar, e aí o cara, ele era gerente da transportadora na época, ele fez essa documentação para mim e tal, porque para a transportadora seria até um risco fazer essa documentação dizendo que eu trabalhava lá, ganhava, vamos por 15 mil reais por mês, sendo que não era isso que acontecia, mas ele acabou fazendo a documentação que aprovou. Que beleza. Aprovou. Só que aí aprovou, acho que era 100 mil reais, aprovou só 90.
ficava faltando 10. E aí eu falei, cara, se eu somasse tudo que eu tinha naquele momento, tudo, casa, A motinha. moto, não dava 10 conto. Não dava 10. Aí eu falei, nossa, onde eu vou arrumar 10, né? Eu sei que eu vendi geladeira de dentro de casa, vendi televisão, vendi tudo. Eu já tinha meus 2 filhos, né? Um de agora tá com 18 e na época Sim. tava com 1 ano e 3 meses, e um outro que tinha agora tá com 17, na época tava com 6 meses. Então eu tive que 6 meses, cara. Um 6 bebê de meses. 6 meses. bebê de 6, 2 bebês, né? É? Um de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses era bebê. 1 ano e 3 e um outro 6 meses. Então os 2 eram bebê, né? Tudo bebê, tudo bebezinho. E a gente morava nesse um cômodo e um banheiro. E só que eu acabei tendo que, para arriscar, fazer acontecer, vender a geladeira, vender a televisão. Então pensa, 2 bebês dentro de casa sem A mãe geladeira. deles Meu Deus do céu. Foi quis te matar, foi uma quase. barra, né? Foi difícil assim, mas você tem que apostar nos seus sonhos e fazer acontecer. Ainda mais quando é uma jogada bem estruturada, bem pensada e num ramo que você conhece, um ramo que você atua, cara. Na época não era, então parecia loucura, né? Não, mas você tava trabalhando com transportadora, você já tava vendo que aquele movimento dava. Assim, na verdade, eu trabalhava como ajudante. Sim. Na época, depois eu fui ser motorista, que era de uma Kombi. Mas até então eu não fiz isso de propósito. Tipo, eu tinha Sim. estudado aquilo, prestado atenção naquilo para fazer acontecer. Não, foi desse jeito. Através de um contrato que eu fui reconhecer firme, eu fiz uma pergunta para ele por que ele não me dava todos os contratos. Ele falou, não, porque vende o caminhão. Então, eu só pensei em coisas desse tipo Sim. quando ele me disse, olha, vende o caminhão. Tá vendendo o caminhão. Eu falei, tá vendendo o caminhão, então eu posso comprar? Aí que eu comecei a olhar para isso. Porque até então nunca tinha passado pela minha cabeça, até porque era uma outra realidade. Sim, sim, sim. Então foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram, mas a partir do momento que eu falei, eu acho que isso dá pé, porque eu falei, como é que eu vou trabalhar? Onde que eu consigo serviço? Ele falou, aqui mesmo. Eu comprei o cavalo mecânico, né? Eu acho que o pessoal que é da logística aí vai entender. E eles agregavam a carreta. Então eu só precisava comprar o cavalo. A carreta, se eu tivesse que comprar também, eu não teria condição. Então a carreta eles me agregavam, alugavam para mim. E o serviço eles mesmos davam. Então eles tinham uma porcentagem em cima, tal, aquelas coisas todas, mas eles mesmos davam. Então quer dizer, eu ia até a carreta e o serviço eles me davam. Então já eram bem caminhando, né? Já tinha a renda para pagar. Para pagar, já dava para começar. Pra começar. Isso. E aí então eu comecei dessa maneira. E aí eu vendi tudo lá que eu tinha, coloquei a motinha para vender, para poder juntar o dinheiro da entrada. E eu, cara, que azar. Eu coloquei a moto para vender e o cara era um estelionatário, velho. Verdade. E era uma loja grande lá no centro e tal, de Mogi e tal. E o cara montou uma loja de fachada, juntou um monte de motos lá, sei lá quanto tempo ele tava lá. E aí eu cheguei lá, ele, não, essa moto aqui eu vendo para você em 2, 3 dias, é moto boa de venda, pode deixar aqui que eu vendo, pode deixar que eu vendo. E a moto e a loja bem estruturadinha, bem arrumadinha e tal. E o cara, sei lá, uns 5 dias depois, eu voltei lá, loja fechada, e os caras Sumiram com todas as motos e tal. Deu um rebuliço danado, saiu até no jornal na época, essas coisas aí, né? E aí eu fiquei sem dinheiro. E aí eu fui conversar com o dono da transportadora para eles, sei lá, te ajudar. tipo assim, cara, parcela pra mim, né? Essa diferença aqui, eu vou trabalhar pra vocês mesmo, tal. Não quiseram, não posso, não dá. E aí eu peguei e saí. Fui atrás de cheques emprestados, de coisa, de um jeito de levantar o dinheiro. Consegui levantar o dinheiro. E nessa conversa com ele, quando eu fui pedir para que ele parcelasse a diferença, faltava, sei lá, 3, 4 mil reais dos 10, né? Para poder dar a entrada. Ele falou, cara... A moto mais um pouquinho. A moto mais... faltava ainda, né? Putz grila, né? Putz grila. E aí ele falou assim, pô, Marcos, é o seguinte, cara, você tá com dificuldade de arrumar o dinheiro da entrada, só que como é que você vai fazer para comprar os pneus da carreta? Porque nós alugamos, nós agregamos a carreta, mas o pneu é por sua conta. Falei, uai. Quanto custa cada pneu? Ele, R$1.000 cada um, em média. Falei, meu amigo do céu. Cara... Você me fala isso agora? Meu Deus. Eu falei pra ele, cara, deixa eu te contar um pedacinho da história, ó. Eu moro num cômodo, num banheiro,
extremamente humilde. Eu vendi minha geladeira, minha televisão, não sei o que. Eu tenho um menino de 1 ano e 3 meses e um outro de 6 meses, que nessa altura, agora, nesse momento, já não tem uma geladeira dentro de casa, já não tem mais nada. E, meu, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, me arruma os pneus aí, parcela tudo pra mim, eu vou trabalhar aqui pra vocês, já desconta direto do frete e tal. Não quis. Também não quis, também me deu uma negativa. E aí eu saí atrás de comprar pneus na condição que eu dava, assim, que eu tava de dar o cheque, essas coisas. E eu comprei pneus que são pneus para descarte. Então é assim, hoje, lá nós na transportadora, hoje, a gente compra pneu novo e recapa ele depois de um tempo, aí usa. Aí depois que essa recapagem abaixa, a gente recapa de novo, às vezes quando a carcaça dá. Sim. E depois, quando abaixa essa segunda recapagem, a gente descarta, porque a carcaça já era, né? Já deu o que tinha que dar. E eu comprei neste momento, quando já era hora de descarte, ia jogar fora. Cara, e usar o pneu para fazer cercar a árvore, né? Para não dar formiga, né? Botar água para a formiga não picar. Esse dá para eu comprar. Esse dá, vai ser esse mesmo. E aí eu comprei esses pneus no cheque lá, parcelado e tal, e o cara já falou, ó, os caras chamavam de Michibum, porque existe a marca Michelin, os caras Michibum, porque ele vai estourar. Os caras, ó, meu, já compra os Michibum aí, e já compra uns 4, 5 a mais aí, já pendura lá debaixo da carreta, porque isso daí vai estourar. E eu fiz isso, comprei uns 3, 4 a mais. E a primeira viagem que eu fui fazer foi para Curitiba. Então, olha só. Nossa, longe. Longe. Eu comprei um cavalo mecânico, eles me agregaram a carreta, eu comprei esses pneuzinhos aí. Sim. Tive que contratar um motorista para me ensinar a dirigir, certo? Porque não dirigia, cara. Você tirou a carta, que é uma coisa, dirigir outra. Não, mas a minha carta era AB. Você ainda não tinha trocado a carta? Não, aconteceu tudo muito rápido. Em, sei lá, 25, 30 dias eu tinha conseguido financiar o caminhão. Caraca. E aí, minha carta era AB. E eu nunca tinha sentado num caminhão para dirigir. Imagina. Então eu não sabia nem como funcionava. E aí eu tinha que contratar um motorista, ele para me ensinar a dirigir ali em 30 dias. Eu precisava aprender 30 dias, porque eu não tinha condição de pagar. Sim. Porque o que acontece? O faturamento do caminhão era um X. Só que as minhas dívidas de pneu, de lona, de tudo aquilo que eu comprei parcelado, a prestação do caminhão e tal, era um Y. E eu já ia começar na época a fechar negativo uns 5, 6 mil reais todo mês negativo já. Nossa. Isso é pela provisão do que o caminhão iria faturar versus o que ele iria sobrar. Esse que iria sobrar, eu ia pagar X coisa e ia ficar faltando aí uns 5, 6 mil reais por mês ali já desde o início, já na largada. Sim. Aí... falei, mas é o que tem pra hoje, né? Vamos correr. E aí a primeira viagem foi pra Curitiba, contratei esse motorista. Já na primeira viagem estourou os 4. Os 4, vixe, bum, foi. Já foi tudo mesmo. E era estourava. E pior que quando ele estourava e estragava o paralama, estourava o outro do lado. Meu Deus, era mó B.O. E aí as coisas foram acontecendo, contratei esse motorista, ele ficou comigo por 30 dias, aí eu não tinha condições mais de pagá-lo, porque não tinha condições mesmo. E aí eu tirei minha carta nesse meio tempo, só que ela demorava 3 meses, mais ou menos assim, o processo todo, até chegar, tá? Eu ia ficar uns 3 meses sem carta. E aí 30 dias depois esse motorista saiu e eu fiquei sozinho, sem carta, viajando para Curitiba, com a carreta e sem saber dirigir. Meu Deus. Ou era isso, porque já estava ali, já estava com as prestações à mão, já estava com a responsabilidade ali e não estava a fim de desistir de jeito nenhum. Não estava a fim de desistir, não era uma possibilidade naquele momento. E aí eu falei, olha, vamos correr. E comecei. Uns 6, 7 meses depois... Tava quase quebrando, o banco tava quase tomando o caminhão, tava dando um monte de problema. Esse mesmo gerente da transportadora conseguiu um serviço em São Paulo, que era um serviço que só fica ali pertinho, chamava de Vira até, porque se carrega numa unidade, ia para uma outra unidade e fazia distribuição num raio ali de 20, 30 quilômetros no máximo, da onde... do seu ponto central. Então, era um percurso curto, onde os pneus que eu tinha aguentava, o caminhão não ia quebrar tanto, porque rodava menos, tal. Só que o frete era bem baixinho.
Bem baixinho mesmo. Você tinha que trabalhar muito para conseguir, no Pagar meu caso, tudo, para pagar tudo. Então eu tinha que trabalhar dia e noite. Tipo, dia e noite. Lá era 24 horas. Sim. E eu realmente trabalhava dia e noite. Tanto que eu ficava 10 dias sem ir para casa. Nossa senhora. Ia para casa 7, 8 dias, 10 dias, ficava dia e noite, dormia no caminhão, acordava, fazia uma viagem de dia, outra à tarde, outra de noite e tal, para poder. E fiquei nesse ritmo assim de 2007 até 2008. Um ano nessa. Um ano. Nessa pegada de trabalhar dia e noite para me conseguir equilibrar. Conseguir deixar tudo que eu ganhava, Sim, sim. eu pagava as contas do mês, mais as atrasadas e tal. No final de 2007, ali, bem no finalzinho mesmo, eu já tinha conseguido quitar todas. Eu lembro que quando foi em novembro, por aí, eu já tinha conseguido quitar minhas dívidas atrasadas. Sim. E já estava até pensando em comprar uma geladeirinha para casa de novo, novo, já começar a devolver as coisas e tal, porque o pessoal pensa, ainda estava naquela situação de ter nada dentro de casa ali. E aí eu falei, então agora, ok, consegui equilibrar aqui, já dá para começar a respirar. E aí, quando foi mais ou menos em janeiro de 2008, eu já tinha entendido mais ou menos como que o negócio funcionava. Eu falei, eu vou comprar um outro caminhão agora, porque eu vou comprar alguma coisa para me aprender a administrar alguma coisa. Porque para mim viver, esse daqui dá, esse que eu tenho dá, e para me aprender, se aquele lá não der certo, mas pelo menos esse daqui eu consigo sobreviver com ele e vou tentar. E aí, como eu já tinha um caminhão no nome, já 2 anos mais fácil. assim, eu já tinha quitado a parte atrasada do banco, ficou um pouco mais fácil. Aí eles me venderam um segundo caminhão. Eu contratei um motorista lá no Fio do Bigode, né? Falei, ó, trabalha aqui, não tem registro, não tem nada, te pago um X% do faturamento do caminhão, mas o salário fixo aí, vamos trabalhar aí. E fomos. Sim. Trabalhou um ano, deu certo e tal. E quando foi em 2009, eu falei, bom, não quebrei com o primeiro, agora não quebrei com o segundo, eu vou comprar mais um aqui que já dá pé, né? Aí eu fui comprar, cheguei numa concessionária lá que tinha os Já caminhões tinha lá. quitado o primeiro? Não, ele tava uns 80% pago, mas não tinha quitado ainda, né? E até porque eu fiz em 48 meses e ele ia acabar de quitar só em 2010, porque era 4 anos para pagar. Aí eu falei, ó, eu vou tentar. Fui numa concessionária e o cara falou assim pra mim, ó, Marcos, eu vou passar a ficha aqui, cara, mas talvez o banco aprove, mas se ele aprovar esse daqui, já era, porque seu endividamento tá muito alto, tal, então, se aprovar esse... 3 carros financiados, 3 caminhões financiados, não tinha uma firma aberta, não tinha Sem firma aberta ainda? Nada, era tudo mesmo no fio do bigode ali mesmo, era tudo conversa, vamos trabalhar junto aqui, e era isso. Aí eu falei pra ele, tá bom, se o banco financiar eu aceito. Era tudo juros exorbitantes, juros altos e tal. Como tá igual eu tô hoje. Mas fazer o quê, Normal, né? Era o que tinha. E aí eu falei, beleza. Aí ele passou a ficha num banco, na época, um banco pequeno lá e tal, mas aprovou. E eu fui numa outra concessionária, achei um outro caminhão, mandei passar a ficha em outro banco, menor também naquele lá, o cara também aprovou. Aí eu tinha 2 caminhões aprovados em bancos diferentes ao mesmo tempo. Eu mandei aprovar os 2 e fiquei com 4 caminhões. Blefou bonito. Porque agora vai. se eu comprasse um só, eu ia demorar uns 3 anos, sei lá, pro banco conseguir liberar outro. Falei, não, já que eu tô agora, eu vou agora mesmo. E aí eu fiquei com 4 caminhões. 4 caminhões. E aí eu dirigia um e tinha 3 na rua. E eram caminhões velhos. Então quebrava, dava problema, não sei o quê. O motorista não vinha trabalhar, aquelas coisas todas, né? E aí eu fui, já tinha aprendido a fazer conta e tal, fui conversar com o dono da transportadora, porque como eu era agregado lá, ele tinha uma porcentagem em cima do meu faturamento. Sim. E quando eu comecei a fazer conta, eu falei, nossa, não sobra nada. Quando o caminhão quebra, que às vezes fica até devendo e tal, eu tô patinando. Fui ver a porcentagem que ele tava, falei, ó, nessa porcentagem ele consegue fazer alguma coisa para mim, né? Melhorar aqui o meu percentual e tal, diminuir um pouco dele, melhorar o meu, porque é eu que faço todo o trabalho e tal. Fui conversar com ele, ele falou, não dá para fazer, é isso e tal, não dá para fazer. Aí nesse momento me virou uma outra chave, que eu falei, olha, o segredo não é ter caminhão.
Porque eu tenho o caminhão, trabalho. Na hora que eu pago tudo, não me sobra nada. O rapaz tem o cliente, contrata eu faço todo o trabalho, ele paga todos os impostos, paga tudo, e o que sobra para ele sobra livre. Então eu falei, né, não é esse o caminho, Entendi. né? Eu vi uma vez uma frase num para-choque de caminhão escrito: feliz foi o Adão que não tinha sogra nem caminhão. No para-choque. Não tá de um todo errado. Hoje eu não posso reclamar de caminhão, graças a Deus, Sim. Porque eu consegui através de caminhões, mas naquele momento eu pensei, eu vi a estratégia que ele usava, né? Sim, entendeu, né? A inteligência do negócio ali que ele usava. Ao invés de eu criticar, ao invés de eu ficar bravo, essas coisas, eu falei, não, eu vou fazer parecido, vou usar. O jogo é esse, eu vou jogar o jogo. Jogar. É isso. E aí, dito e feito. Aí eu saí de lá, isso foi em 2010. Eu saí de lá e fui no contador, abri firma certinho, tal, abri o CNPJ da transportadora que temos hoje. E comecei a ir atrás de cliente. Aí esse primeiro caminhão já estava pago, falei, vou vender ele, vou fazer caixa, né? Sim. E vou começar a contratar motoristas na rua, freteiro mesmo. Sim. E comecei a ir atrás dos meus próprios clientes e comecei indo. O CNPJ abriu no mês 5, 6 de 2010. E aí até ter toda essa parte de seguro de carga, todas essas coisas assim funcionando, assim, prontas, né, para mim chegar e oferecer tudo que um cliente precisa, para ter um transporte seguro comigo. Eu demorei mais uns 2, 3 meses para regularizar tudo. E aí deixei tudo pronto e comecei a ir atrás Eu sei que o meu primeiro cliente, assim, como transportador, entrou mais ou menos em novembro, mais ou menos, de 2010. Nossa, passou um tempão. Passou um tempo, até para deixar a documentação pronta. Eu tive que descobrir tudo. Né? Eu não tinha um assessor, Você não trabalhou na gestão de uma transportadora para aprender venda ali, né? Você olhou de longe. Olhei de longe, exatamente. Então tinha toda a parte de emissões de documento, todas as obrigações, tinha um monte de coisa que eu não tinha. E eu tive que ir aprendendo isso. Tipo, não, mas como é que você faz isso? Precisa disso. E agora, como é que eu faço isso? Então eu tinha que descobrir e arrumar. E dar um jeito de estruturar isso. E quando foi mais ou menos ali em novembro para dezembro, eu consegui o meu primeiro cliente como transportadora. E começou a dar certo. Assim, eu coloquei lá agregadinhos, né? O cara que tinha o caminhão, contratei ele para trabalhar lá num serviço que era serviço diário. Então colocou lá um truque, um toco e um 3/4 nesse serviço. E aí eu combinei a tabela de frete com o cliente, repassei um pedaço para esses caras que era agregado, e aí com esse cara eu fui aprendendo. Tem que emitir não sei o quê, tem que ter essa obrigação, tem que ser, fui aprendendo com ele. Beleza, e aí virou o ano, e aí em 2011 eu consegui mais um cliente também mais ou menos nesse perfil e tal, e aí fui ganhando corpo. Mudei de casa, ainda morava nessa casa de um cômodo e um banheiro, nessa ocasião, bem pequenininho ali. Mudei para uma casa de 4 cômodos e um banheiro. E alugado, né? Eu aluguei a casa. Sim. E nessa casa, ela era uma casa de comprido. O primeiro quarto era um quarto dos meninos. O segundo cômodo era uma sala. Aí depois era uma cozinha, um banheiro e um outro quarto. Era 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Sim. Este último quarto, que tinha um banheiro perto, virou escritório. Porque aí eu ficava ali agenciando o pessoal, falando, fazendo conta receber, pagar, contratando um motorista, resolvendo visita. Eu era o cara que fazia tudo. Aí com o tempo, a mãe dos meninos começou também a ajudar ali, e aí começou a ganhar corpo, trouxemos mais uma pessoa, aí depois mais outra, quando vai vendo aí tinha umas 6 pessoas nesse quarto, que era minha casa junto. Às vezes perdi um pouco a hora, que ficava até meia-noite, 1h da manhã trabalhando, dava 7h30 da manhã, tinha gente batendo lá e ainda dormindo. E vamos correr, né? E aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Depois comprei um outro terreno, construí uma outra casa, e essa casa inteira, isso em 2013 mais ou menos, comecei a construir uma outra casa. Aí essa casa inteira, que era a minha casa, virou escritório. Todos os cômodos estavam ocupados de gente. Sim. Isso lá para 2013.
Eu só sei que em meados ali de 2013 para 14, cara, nós já tínhamos ali uns 80 caminhões na rua. Nossa, que maravilha, cara. Já tinha ganhado um corpo, assim, já tinha ganhado uma musculatura pela quantidade de tempo, assim, expressiva. Claro, 80, coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Só em uma das operações lá, nós tínhamos uns 30 direto, que só trabalhavam na operação pra gente. Nossa. E aí mais os outros, que era mais 3 ali, mais 5 ali, mais 10 aqui e tal. Então nós tínhamos, assim, um volume já... E já tínhamos ali dia administrativo, 7, 8 pessoas... Sabe? Já estava assim numa outra dimensão, né? Sim. Mas ainda assim aprendendo muita coisa, ainda assim fazendo muita coisa. E neste momento eu já não tinha mais nenhum caminhão, para você ter uma ideia. Ah, você não tinha os caminhões, era só agregado. Nesse momento de 2013, 14 mais ou menos, eu não tinha um caminhão frota. Eu tinha uns 70, 80 caminhões trabalhando assim nas operações, mas eu não tinha um caminhão frota. E aí começou a apertar o calo, porque tinha operações que eram muito específicas. E para não perder o cliente, eu tive que começar a comprar a partir daí. Comprar caminhão porque de volta. Comprar de volta, porque aí era muito específico. Vamos por fazer entrega no Rio, a gente tinha uma operação que saía com 8, 9 entregas no Rio. Então, para contratar terceiro, para fazer essa quantidade de entrega, era muito mais complicado. Então, nós compramos... A carroceria do caminhão tinha uma metragem específica, um monte de coisa. Então, nós já compramos... Aí, compramos zero. Aí já é outra coisa. Aí já não outra comprou o Davi Boom, comprou um brinquedo bonito. Já um brinquedinho zero. Não, né? Já fomos lá e compramos, sei lá, um bocado já ao mesmo tempo. E já personalizamos, já padronizamos, já deixamos tudo bonitinho. E aí foi a partir de 2014, 15 mais ou menos, que a gente começou a comprar frota de novo, né? Ainda assim, a estratégia da empresa é trabalhar com terceiros e agregado, mas hoje não, né? Naquela ocasião nós já entendemos que precisaríamos ter frota para atender operações mais específicas, né? Então foi mais ou menos essa trajetória dentro da logística. E hoje estamos aí já, a empresa fez 13 anos. 13 anos. CNPJ aberto, né? CNPJ. Mas a jornada... a jornada começou lá em 2006. Poxa, que bacana. Né? Eu fui... Você ainda tá naquele mesmo lugar que eu visitei a empresa dele em 2019. Ali na Mogi Bertioga. Exato, né? na Henrique Pérez ali, exato. Isso. Exato, estamos lá. Ó, que legal, que bacana. Aí hoje lá, nossa área lá, 3 mil e poucos metros quadrados de área, tal, né? A gente faz armazém, distribuição lá, faz um pedaço de cross-dock, picking ali. Então o cliente... ele fabrica o produto dele, manda pra gente, faz transferência da fábrica pra gente, a gente faz toda a separação, roteirização e entrega para ele. Então ele só produz, toda a parte de logística e distribuição é a gente que faz, tal. Então hoje já tem uma outra sistemática, né? Sim. Assim, a gente atende 6 estados, então hoje já é um outro modelo. Outro nível, outro modelo. Né? Pô, bacana pra caramba. E eu gosto de ouvir bastante essas histórias, essas jornadas, que elas são diversas, cara. E assim, e a descoberta, o quanto a gente consegue ver dentro de uma história como essa sua, o quanto é interessante quando você aprende. Tá aprendendo, e a coragem, né? A coragem para encarar esses desafios, porque não é qualquer um. Eu fico vendo pessoas passam a vida inteira sonhando em um dia ter um negócio, e a pessoa nunca dá um passo adiante, e você deu passos arriscados, né? Desde lá da motinha que você comprou parcelado sem dinheiro, comprou depois caminhão parcelado sem dinheiro. Pô, isso é muito bacana. E hoje, como você enxerga o cenário da logística hoje no Alto Tietê? Aqui na região? Promissor. É uma região que ainda tem bastante coisa, bastante potencial. As grandes indústrias não estão localizadas aqui, montadoras, essas coisas assim. Tem a GM ali, né, no Tabuão, mas as grandes mesmo, mas
o pequeno e o médio, e até algumas de porte grande aqui, fomenta bastante negócio na nossa região, né? Sim. Então, aqui no Alto Tietê, eu acho que é muito promissor. Estamos aqui num lugar que é muito estratégico. Geograficamente É muito estratégico. Nós estamos 50 quilômetros da praia ali de Bertioga. Nós estamos Porto de Santos. Do Porto né? de Santos, 80, 100 quilômetros. Nós estamos a 60 quilômetros do Vale do Paraíba, ali em São José, para aqueles lados. Estamos a 50, 60 de São Paulo, 30 de Guarulhos, que é aí uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Do Brasil, cara. Do Brasil, né? Acho que ela é a 13ª do Brasil. Do Brasil, o né? resto é só capital que vem atrás dela. Né? As da frente, aliás, são só capitais. Só capitais. Então, e Guarulhos tem um polo industrial muito forte, né? Muito forte. Acesso a Dutra, do lado trabalhadores ali, né, aqui. O cara tá ali numa ponta, qualquer lugar que você vai, você tá numa rodovia. Você tem acesso para todo enquanto é canto aí. Então, hoje aqui, assim, a gente nem pretende sair, assim, né? Daqui. A gente entende que esse lugar é um lugar que ainda dá para se virar bastante. A logística de transporte terrestre no Brasil ainda é o dominador aí do setor, porque Sim. ferroviário, cabotagem, essas coisas ainda no Brasil estão gatinhando ainda, né? Não tem a infra necessária, não tem a infra. Para chegar na linha de ser 50%, por exemplo, rodoviário e ferroviário, é uns 50 anos. Na pegada que tá, vai até mais. Né? Vai até mais, né? Talvez. Vai até mais. Os caras vão ter inventado algum outro tipo de transporte. Vai transportar carga por drone, mas não vai ter... Porque, assim, não tem ainda como prioridade esse tipo de situação. Então, o ramo da logística é muito promissor por isso, né? Tudo hoje, sei lá, 95% das coisas são transportadas aí em rodovias, né? Sim, e a última milha é sempre rodovia, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Para chegar no consumidor final, não tem jeito. Sempre rodoviário. Você pode ter os modais, mas daquele UB para frente, você vai precisar do rodoviário e não vai ter jeito. Pode ser que diminua, se chegar aí a nível de Europa, desses caras assim, diminua bastante a questão de quantidade de... Ou mude, né? Porque você tem as carretas, isso, aí vai tudo para van. Isso, pronto. Exato. Vai ser os VUCs, né? Os VUCs. Os veículos urbanos de cargas. Então, talvez lá num futuro distante aconteça isso, de não ter tantas carretas, porque aí os trens vão estar substituindo, mas aí na outra ponta as vans, os utilitários e tal, esses daí eles vão crescer. E a logística, principalmente essa pequena, né? Cresceu muito com a pandemia, deu uma acelerada no e-commerce. Que aí essas pequenas entregas, nossa, tá... É o tema do IFLOG desse ano. Que o tema? É o Last Mile. Ah, que legal. Vai falar sobre e-commerce. Sobre e-commerce e a última milha, né? A gestão extra, porque é muita também, né? Muitas são uma entrega de uma carreta, uma carga fechada daqui para Curitiba é uma coisa. Agora você pegar aquela carreta e depois distribuir tudo aquilo em todos os endereços em Curitiba é outra operação completamente. Uma carreta, depois quando você faz essa distribuição, vira 10 carros menores. Fácil, né? Fácil. Vira 10 carros menores. E tanto ali que eles andam ali, a distância, se for pegar a quilometragem, maior do que daqui para Curitiba. Isso. Né? Aí vai ser esse tema. O Marcos eu convidei, ele vai estar na abertura, que a gente sempre faz um painel econômico, logístico, sobre aqui o Alto Tietê, onde a gente chama os secretários de desenvolvimento econômico, empresários, gestores da área de logística aqui para a gente bater esse papo e para ir atualizando o painel, atualizando como é que tá, né? E assim, sim, realmente é muito promissor. Aqui em Suzano tem um movimento que a prefeitura já está há um tempo para tentar fazer alça de acesso aqui para o Rodoanel, então vai ajudar muito. Só não sei aonde que eles vão botar essa alça aí, que vai ajudar ou não, né? Agora já tem uma perna saindo aqui, né, de Poá, que isso, já pega aqui. Então dá pra gente pegar. Aí eles vão fazer a alça para sair do Alto Tietê. Porque daqui, aí tem que ir até lá embaixo, né, no Itaquá, cruza Itaquá toda, vai na Trabalhadores e volta. Aí vai ter uma alça de saída. Isso.
para poder sair daqui. E realmente, o Alto Tietê é muito privilegiado nesse sentido de ter as indústrias, né, que aqui é altamente industrializado, aqui a região, e ter acesso às rodovias, acesso às principais cidades do Brasil, né? Rio, nós estamos no caminho do Rio de Janeiro, né? Estamos no caminho do Rio de Janeiro. Se for contar em relação a Guarulhos, estamos mais perto, em relação a São Paulo, estamos mais perto. Então, assim, estamos em relação ao Rio, que é um dos polos industriais também, que compra muito de São Paulo. Sim. Nós estamos também já aí, nem que for 20, 30 quilômetros, mas estamos mais perto. Um pedágio a menos. Um pedágio a menos, trânsito da marginal a menos, né? Trânsito. E esse movimento, eu conversei com o pessoal há um tempo atrás, o pessoal que faz a logística da Balduco, a ALC, eles tinham ido para Extrema, porque daí de lá eles estavam perto de São Paulo, eles estavam em Minas, pagam menos imposto, e de lá eles atendiam essa região de Minas Gerais para Rio de Janeiro, de lá dava para ir, né? Para sair do centro de São Paulo. Para sair do centro. Porque eles estavam relativamente perto do centro de São Paulo e pegavam muito reflexo de trânsito. Aqui a gente já está mais livre desses reflexos de trânsito. E naquela região, não só o trânsito, aí entra com a parte dos rodízios, né, das restrições. Então dá uma certa dificultada. Aqui na nossa região, não, você carregou, você vai embora. Você entra, sai, tranquilidade. E pronto. Não tem que ficar esperando muita coisa, não. Então, invistam no Alto Tietê que vai ser sucesso, com certeza. E o Rodoanel, quando terminar de completar, né, a Alça Norte, ficar tudo certinho. Porque ainda não terminou, né? Alça Norte, né? Eu não estou acompanhando, mas eu acho que não terminou. Não terminaram. Obras do Brasil. Se você for acompanhar, você nem trabalha, porque falar para você, demora para acontecer. Demora muito. Pô, mas muito bacana essas jornadas, principalmente essas jornadas, conforme eu falei, né, de descobertas. Vai um passo. E os próximos passos? Tá pensando em comprar uma frota de avião para começar a entregar? Os caras da Gol, ele é da Piracicabana. De ônibus, né? Era de ônibus. Pode falar o nome das empresas? Não tem nada a ver, né? Mas eles são donos de um uma frota enorme de ônibus, né? Eles a transportadora que mais comprava produto Mercedes no Brasil. Olha que legal. É gigante, então ônibus, caminhões, assim, rodotrens, bitrens, eles têm um grupo grande. E aí o Constantino, eu vi algumas coisas dele, eu acompanhei um pouco. E aí quando eles entraram logo que acho que a VASP que quebrou, alguma coisa assim e tal, eles entenderam a oportunidade ali e entraram. Então, assim, foi uma jogada bem bacana, mas eles já estavam em outro patamar, né? E a ideia, eu lembro quando lançou a proposta da Gol, porque até então o voo era uma coisa muito de elite. Eles queriam fazer uma coisa mais de baixo custo. Então começaram economizando daquela parte da perfumaria do voo, né? Que antigamente servia até bebida alcoólica, champanhe. Então, corta tudo isso, amendoinzinho, e uma aguinha, uma água e vai come embora. Quando chegar. Come quando chegar. Aí eles fizeram essa estratégia, o que virou padrão no mercado, né? Você pega as outras empresas a não ser voos internacionais, que a passagem também é mais cara, e aí também não tem como não servir nada, que aí os caras servem alguma coisinha, mas agora voos domésticos, esquece, bem mais reduzido ali. Até por questão também de margem, né, da companhia, né? Porque é estreita, né? O pessoal acha que sempre a margem é grande, mas os valores são altos, mas as margens nem tanto. Meu Deus. E eu imagino também que esse lance de não servir comida é justamente para não precisar usar o espaço de armazenagem para levar mais carga. Levar carga e levar gente. Levar gente, claro. Porque ele conta ou mais carga, porque os aviões hoje também fazem os fretes aéreos, né? Ou mais pessoas, ou ou outro é rentabilidade, comida é custo. Comida é só custo ali. O custo da comida e o custo do espaço. Cortou dois, mas, né? De novo, né? Não estamos aqui defendendo que não dê comida no avião, nós estamos falando que é um modelo de negócio que as companhias adotaram. Olhando, né? Pelo perfil, olhando como gestores, a gente acha legal. Como passageiro é ruim. É ruim, porque você vai falar, os caras é a favor de não dar comida. Não. Até quando viajo, eu também gosto de comer alguma coisinha no avião. Dá uma beliscadinha. Da beliscadinha é bom, só que como companhia a estratégia é essa, né? Não tem jeito. E você
Para alguém que está começando algum tipo de negócio, quais são as suas dicas? O que você falaria para essas pessoas que estão começando um negócio novo? Cara, primeiro de tudo é coragem. Porque normalmente as pessoas elas se paralisam diante do medo. Então, às vezes nem tem tanto assim a perder, mas fica com medo de apostar. Sim. Né? Então, eu penso que a coragem é o primeiro passo de se desafiar e falar, olha, vai dar. E por pior das hipóteses, vai ser uma experiência que você teve para recomeçar, começar de novo, não tem problema. Thomas Edison, antes de conseguir fazer uma lâmpada AC dele, errou por 10 mil vezes. Sim. Então, você pode ver como tentativa, como erro, não importa, mas até acertar, ou é tentativa ou é erro, não tem jeito, mas ele conseguiu. Se ele tivesse desistido com 9.999, hoje nós não estaríamos beneficiando da luz, né? Então, sim, a ideia é a coragem e tentar. O primeiro passo é isso, porque tem muita gente que tem, assim, o know-how, são extremamente competentes, e só falta coragem. Só falta coragem. Às vezes ela está dentro de um ambiente corporativo que ela entende como aquilo funciona como um todo, mas fica numa zona de conforto dizendo, aqui pelo menos o meu é fixo. Aqui, por pior das hipóteses, dia 20, dia 5, dia 10, dia 30, não importa, o meu está na conta. E aí a pessoa fica ancorada numa falsa sensação de segurança, porque ela tem um trabalho fixo ali, não quer dizer que ela está segura. Não. No outro dia a companhia pode quebrar, no outro dia o patrão pode não querer mais aquilo, um monte de coisa pode acontecer, então não existe segurança. Então, e as pessoas elas têm uma falsa sensação de que não, se eu estudar muito, não sei o que, tal, eu vou ficar ali segura, vou ter ali, cara, o livro Pai Rico, Pai Pobre vai dizer que as pessoas elas normalmente estudam muito, elas são educadas, elas são assim, induzidas a estudar muito para ter um bom emprego, mas elas não são educadas, elas não aprendem a estudar muito para ter uma boa empresa. A mentalidade é isso. A mentalidade é estudar, fazer pós-graduação, não sei o quê, para subir na carreira, para ter uma boa empresa, para chegar numa multinacional. Sim. Então, assim, isso já é lá de trás também, né? Um modelo de educação do país que coloca matérias na escola que de repente a pessoa não vai usar para nada, nunca. Só que o que realmente precisa, não colocam. Maturidade emocional, entendeu? Gestão das emoções, finanças. Não se ensina finanças na escola. Então, assim, são coisas que são primordial para a vida e não é ensinado desde a base. E essa questão também de estude para ter um bom emprego, estude para ter uma boa carreira, estude para ser um... E por que não estudar para ter uma boa empresa? Mas hoje já tem muitos cursos já voltados para o empreendedorismo. Okay, mas aí é o curso, o que eu estou dizendo é o mindset. Isso. O curso existe, talvez nessa época já existia, beleza? Ok, sim. Hoje a informação ela está numa velocidade absurda. Na palma da mão você tem a informação que você quiser, basta um clique. Só que a mentalidade ainda não mudou na mesma velocidade. Então o que eu estou dizendo aqui não é a falta do conteúdo. O que eu estou dizendo aqui é não mudar a chavinha, dizendo, olha, por quê? Peraí, o que me impede? Né? Uma coisa que eu falei 2 vezes, hoje já é o 5º podcast que eu estou gravando. A gente está gravando e vai gravando na sequência. Você, cara, vai ser a 3ª vez que eu vou falar isso hoje. Apesar de ser professor, trabalhar numa instituição de ponta, que é o Instituto Federal, eu falo isso. Existem profissões de graduação, cara, vai, se forma e ganha muito menos do que um monte de outras pessoas que têm profissões que não são valorizadas, não são glamorizadas, mas tem uma alta demanda. O cara faz um curso para colocar piso, azulejo, revestimento,
O cara, você conhece um pedreiro bom que cobra barato? Não. Você conhece um pedreiro bom que consegue, você liga pro cara e fala, ó, eu tô com um problema aqui em casa, você pode vir aqui amanhã? E o cara fala, eu posso. Você conhece? Não tem. Não, o cara fala, ó, semana que vem, na terça-feira, eu vou estar livre, porque na quarta eu vou começar no outra. E é assim, e o cara ganha uma nota. Então o cara precisa entender isso que você tá falando. Tem o emprego e tem o ganhar dinheiro. São coisas diferentes. E o cara abrir a mente, porque muitas vezes o ganhar dinheiro tá ali. Falta pedreiro no mercado. Mas tem certas profissões que sobra gente formada com diploma e que não vai ganhar o que o pedreiro ganha de jeito nenhum. Exato, porque assim, vamos pensar assim, sei lá, qualquer profissão. Mas, não, o pedreiro que ainda vira construtor ainda depois, cara. Então, ele de pedreiro ele já ganhou uma nota. Aí ele começa a pegar muita obra, vira construtor. Exato. Sei lá, segurança do trabalho, por exemplo. Qualquer um, tá? Pode escolher outro se quiser, mas vamos falar de segurança do trabalho. Às vezes a pessoa se forma, tal, e vai trabalhar numa indústria, tal, pra ficar ali. Aí eu penso, às vezes ela vai trabalhar, não sei o valor, tá, de um profissional como esse, mas eu vou falar um número fictício. Vamos supor, R$1.000. Para ter ali a carga horária dela, para tal, ok. E ela já é um especialista, ou pelo menos está nesse caminho, para poder estar ali na empresa, para poder atender aquelas demandas e resolver os problemas dali. Então, o que impede essa pessoa de começar a fazer consultoria para as outras empresas de segurança do trabalho? É essa mudança de chave. Porque a parte da segurança do trabalho, se ela é a pessoa que entende ali do negócio, já está há algum tempo naquele ramo e tal, ela já entende as regras, as normas, o que precisa e o que não precisa, ela já sabe. Só que aí ela fica condicionada a uma segurança de que aqui eu ganho relativamente bem, o que eu ganho aqui tá bom, ok, não tem nada de errado com isso, né? E fica. O que eu tô dizendo é o seguinte, tem pessoas que estão ali e pensando assim... Infelizes ainda. Infelizes. Eu ainda penso isso, se o cara trabalha numa coisa, fala, eu adoro ser segurança do trabalho nessa empresa, é muito bom, muito legal, o dinheiro que eu ganho é suficiente. Tudo certo. Maravilhoso. Eu realizo todos os meus sonhos aqui e tal. É isso. Tá tudo certo. Agora, aqueles que estão um pouco mais incomodados, no sentido de que, puxa vida, eu vou fazer um biquinho fora, por exemplo. Eu vou, sei lá, abrir um negocinho na porta de casa, querendo melhorar a sua renda. Sim. E começa, de repente, a olhar para outras direções. E não olha até porque ele já é bom. Não precisamos reinventar a roda, caramba. Né? Então, de repente, já é segurança do trabalho, começa a empreender fazendo segurança do trabalho. Quantas empresas não precisam de um técnico ali, de uma consultoria, seja lá o que for, de um segurança do trabalho? Isso pode se estender para qualquer outra profissão. Né? Então, eu penso que é muito da visão da pessoa, onde ela quer chegar. Dizer que vai ser fácil não vai, mas uma coisa é fato. Ou você tem um sonho e coloca as pessoas para ajudar você a realizar, ou você vai estar vivendo o sonho de alguém. Alguém põe você para realizar o sonho dele. Não tem outro meio termo, sabe? Não é isso. Então, e também não tem nada de errado com isso, tá? Se você vive num ambiente onde você trabalha numa companhia e está satisfeito com isso, tá tudo bem, cara, é isso. Tá, segue a vida. Mas também não pode reclamar de que, eu trabalho, estou enriquecendo o dono da empresa, o patrão. Não, aí também não dá, porque você está ali porque você acredita que aquilo é o melhor para você. A partir do momento que você acredita que não é mais, você vai bater asa. Eu falo isso para muita gente. Eu falo, cara, você tá aí choramingando, que tá infeliz na empresa que você trabalha, vai preparando para ir para uma outra, cara. Sim. Por que você vai ficar aí se remoendo? Eu tive bastante experiência na área empreendedora também, tive vários negócios, e eu sempre trabalhei na área de educação. E aí eu acabava voltando porque eu gosto. Eu vi, é o que eu gosto. É isso daqui. Mas eu penso isso, falar, cara, eu tive sorte. Todos os lugares que eu trabalhei em CLT, eu gostei muito. Só saí por conta das circunstâncias, os ciclos se fecham, né? O mercado se abre, se fecha, demanda de alunos sobe, desce, o negócio é vendido. Mas beleza. Só que eu sempre pensei isso, falei, cara,
Eu tenho que fazer a minha carreira, não ficar nessa. E o empreendedor também. Vamos pensar fora da caixa. Eu acho que tem muito preconceito. Hoje a molecada tudo pensa em ser youtuber. Cara, eu tô fazendo isso porque o estúdio tá aqui dando sopa, mas isso aqui não é a minha atividade principal. Pensar outras coisas que às vezes o preconceito segura o cara de fazer. E outra coisa que você falou aqui ao longo da sua fala, que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Tem gente que é isso, que é estar lá na empresa, tem o dela, e são só 8 horas por dia. Você já contou aqui que trabalhou 24 horas por dia. Por anos. Teve uma época, quando eu fazia o mestrado, eu tinha 2 lojas de moda feminina. Eu trabalhava o dia inteiro na loja, aí dava aula à noite na faculdade, voltava para casa, tomava banho, deitava, colocava o relógio para despertar 2 horas da manhã, levantava, pegava meu carro, saía, ia fazer compra na feira da madrugada, voltava, entregava as roupas nas lojas, trabalhava o dia inteiro, passava na minha casa, tomava banho, ia dar aula na faculdade de novo de noite. Quando eu voltava, que eu dormia. E aí? Quer dizer, é a lei do maior esforço, né? E aí? Eu tava tocando as minhas 2 lojas e dando aula na faculdade, fazendo tudo isso. Passava 24, começava a doer até as costas, né? Ficar muito tempo acordado fazendo. Só que para você empreender, você tem que estar disposto a essas coisas. Quem está disposto a fazer como você fez? Vou ficar 10 dias fora trabalhando. E é trabalhando mesmo, 24 horas. Quem topa? Então. E assim também, né? O autoconhecimento, né? A maturidade emocional, o autoconhecimento, eu acho que ele é a base de tudo, porque assim, você precisa entender que momento que você está, se é o momento que você gostaria de estar, e onde você quer chegar, e quais são os passos que você precisa caminhar para chegar naquilo que você quer. Porque muitas das vezes as pessoas até estão num ambiente, não está satisfeita, e nem sabe o porquê. Não tá bom, tá estressado, tá bravo, briga com as pessoas, maltrata, não sei o que, porque alguma coisa está incomodando e às vezes ela ainda não conseguiu identificar. Enxergar. E aí acaba vindo esses transtornos de às vezes gasta mais do que ganha, e aí começa de repente encher a vida de coisas pequenas, e a partir do momento que você enche sua vida financeira, seja ela qual for, de coisas pequenas, as grandes não vão caber mais. Não vão caber. Se você ganha R$1.000 e desses R$1.000 você tem uma prestação de uma televisão, de um celular, de não sei das contas, e compromete R$600 do seu orçamento, por exemplo, tá? Sim. Parece uma oportunidade para você pagar R$600 para comprar um carro, para fazer frete, por exemplo, para trabalhar aí no e-commerce da vida e aí começar a ganhar um dinheiro de Uber, não importa, alguma coisa que você rentabiliza mais, você já não consegue. Porque a sua renda está comprometida com coisinhas pequenas, com coisinhas que dariam para esperar. Então, assim, o autoconhecimento, ela faz com que você faça escolhas melhores. Porque a nossa vida realmente é feita de escolhas e não tem jeito. Então, assim, a dica enche a sua vida de coisas grandes e deixa que as pequenas se encaixam. E não o contrário. Porque senão não vai caber as grandes. E aí você depois não adianta chorar. Então eu penso que a minha dica para quem quer empreender, o primeiro passo é a coragem, o segundo é buscar o autoconhecimento, buscar entender que momento você está, onde você quer chegar, e a partir daí desenhar, mapear e começar a colocar em prática, começar a colocar em prática para que as coisas aconteçam. E assim, falando por mim pelo menos, a velocidade que você evolui financeiramente, pelo menos, vou falar assim, porque tem muita gente que é tão miserável que só tem dinheiro. Tem muito dinheiro, mas só tem aquilo. Não tem um amigo, não tem uma família, não tem um filho que tá junto. Eu tô falando isso aqui, o filho dele tá aqui sentado. Uma criança maior que ele. Uma criança grande. Enorme. Então, assim, e eu acho que a questão da prosperidade, a questão de ser bem-sucedido, não é só ter dinheiro. Sim, eu também acho isso. Tem toda uma área da vida de social, do financeiro, do emocional, da espiritualidade, que precisam andar em harmonia.
né? E senão fica descompensado. E eu penso que o jeito de você equilibrar isso, o primeiro é o autoconhecimento. E depois é empreendendo. Por quê? Porque você empreendendo, você vai ter um recurso financeiro melhor que faça com que você atinja os seus objetivos com mais rapidez. E isso vai te trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de... E isso, assim, você vai precisar de bons mentores, às vezes. Investe em mentores. Investe, você é um mentor, você está aqui, você ensina, então de repente vai precisar sentar do seu lado. Cara, ajuda eu a desenhar isso daqui. Sim. Nós somos a média das pessoas das 5 pessoas que a gente mais convive. Hoje, dos podcasts que a gente escuta, né, dos programas de televisão que a gente vê, dos YouTube que a gente segue, né? Sim. Nós somos a média. Essas pessoas, essas coisas, são formadores de opiniões. Porém, se você começa a andar muito com pessoas que empreendem, que querem ir para frente, automaticamente você vai ser impulsionado a começar a viver esse ambiente. O ambiente influencia muito. Nos anteriores, a gente acabou falando muito de educação, o Ademir, que é professor, outro que trabalha com parte social também, o Marcos Irano. A gente estava falando sobre isso, como o ambiente, você que veio de uma situação financeira bem precária mesmo, que é o termo que a gente usa, uma vulnerabilidade social grande. Acho que você pode dizer isso, o quanto não te limita, não te define quem você é, mas é muito difícil porque eu imagino que você deve ter ouvido de muitas pessoas, dos seus pares da época, que você estava ficando maluco, que da onde já se viu fazer uma coisa dessa. Exato. Mas é porque são pessoas que no mundo dela, elas nunca conheceram alguém que foi capaz de fazer. Exato. E aí eu costumo dizer que uma coisa só é impossível até alguém fazer. Né? Então, assim, da onde eu vim, menos zero, naquelas situações todas, dependendo da pessoa, vai ser um tapa na cara, porque aí ela não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Olha pra mim e fala, bom, se veio da situação que veio, de morar na rua, de todas essas condições, e conseguiu, então é possível, certo? Sim. Aí o caminho que foi percorrido para chegar, ela pode, se for o caso, me falar, se tiver acesso, não sei, vir falar comigo. As pessoas que estiverem ouvindo, quiserem vir falar comigo, eu falo, eu mentorio dentro das minhas experiências errantes, mas o que eu puder contribuir, eu contribuo, não vou ter nenhum problema com isso. E até porque, assim, quando você vive num meio que o ambiente ele é hostil, as pessoas não acreditam, além de você se tornar essa média, você começa a acreditar nisso. Porque você olha ao seu redor e tudo é daquele jeito. E a solidão quando você começa a empreender, porque eu também comecei a empreender novo e nenhum colega meu tinha aquela base, era todo mundo no máximo funcionário. Aí você não tinha nem com quem conversar. Até porque dependendo da pessoa que você for conversar, ela vai mais desestimular você do que te impulsionar, né? Normalmente nossa, mas que doideira, mas como assim? Mas isso tá errado. Mas meu Deus, onde você vai arrumar o dinheiro? Mas vai começar a despejar os medos dela em você. As frustrações, as crenças limitantes, entendeu? E na verdade não tem nada de errado se você quer empreender, quer fazer alguma coisa, você tentar e não der certo, cara, se você for ficar se importando com o que as pessoas vão dizer, vão pensar ao seu respeito, você não vai dar um passo. Porque se você der um passo e acertar, as pessoas vão falar. Se você der um passo e errar, as pessoas vão falar. Exatamente. E se você não der um passo, elas também vão falar. É bem isso então, mesmo. Vai pra frente, né? E não tem noção do quanto é difícil, né? Depois que tá tudo pronto, olha e fala, deu sorte. Ninguém vê você lá, ralando desesperadamente lá, 10 dias longe de casa, ninguém vê. Aí vê e fala, deu sorte. Mas assim, a vida é feita de escolhas. Eu penso que a chave é ter bons mentores, se cercar de pessoas que te impulsionam a fazer diferente, a olhar por outra ótica, acreditar que é possível. Então, assim, tem pessoas que são tipo que nem um andaime numa obra. O andaime no começo da obra ele é extremamente importante
para você fazer patamares mais altos, aumentar a parede numa outra altura. Então, durante a alvenaria, ele é extremamente importante. Depois que acabou, a casa está pronta, você vai conseguir colocar ele como peça de decoração, um andamento na sua sala? Então, basicamente, as pessoas, elas têm ciclos na nossa vida. Elas vão se fazer necessárias até um certo ponto. Depois, não é porque ela não presta mais, é porque dali para frente já não faz mais sentido. Sim. Não faz mais sentido. Então, você precisa entender esses ciclos e começar a ver, peraí, o ciclo de convivência que eu tenho, quais são essas pessoas? O que elas vivem? O que elas falam? O que elas pensam? Quais são os resultados dela? Começa a olhar isso. Porque se você quer ter resultados e ficar andando com pessoas que não têm, você não vai ter. Por conta disso, a troca. A troca. O que eu falei, uma coisa no anterior, eu vou falar disso daqui, que eu vejo assim, por exemplo, meus pais eram agricultores. Café da manhã, almoço, as coisas estavam todo mundo junto. Eles comentavam da vida deles, de como era lá na roça. Teoricamente, eu sei plantar várias roças. Nunca peguei no enxada para trabalhar porque eu sou aqui de São Paulo, né? Nunca trabalhei na roça, mas na teoria sim. Você imagina um moleque que o pai é advogado, a mãe é médica, qual o nível de conversa, onde que o patamar tá. Então o cara já tem uma mentalidade em outro nível. Em outro nível. Tem muitas construções que a gente que veio da periferia, veio de baixo, precisa fazer, que esse moleque já nasceu pronta com essa estrutura, com essa mentalidade, né? Então, isso que é uma coisa difícil da gente começar a trabalhar, né? De trabalhar essa base e a base da oportunidade. É que assim, você não escolhe a família que vai nascer. Não. Ponto. Então, assim, não importa o que a vida fez com você, o que a vida te deu. Importa o que você vai fazer com o que a vida te deu, o que a vida fez com você. Certo? Então, assim, muita coisa não está no seu controle. Beleza? De ninguém. Então, assim, muitas coisas não estão. Mas a partir do momento que está no seu consciente ou está na sua mão, o que você vai fazer com aquilo, isso está no seu controle. Então, assim, você nasceu num ambiente pobre, hostil, de violências, de maus tratos, de abuso, seja lá de qual for, isso foi o que a vida te deu. Se é justo ou injusto, tal, nós não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Sim. Mas foi o que a vida te deu. Só que o que você vai fazer a partir daí, aí está nas suas mãos. Então, uma pessoa que nasceu num ambiente agradável, promissor, pais e mães já estruturados, seja lá sendo médico, empresários, qualquer... beleza. E às vezes uma pessoa como essa, se dependendo do que ela pensar, como ela agir, ela vai colocar tudo a perder também. Vai, daquela velha história, né? A primeira geração cria, a segunda aproveita, a terceira tá lascada, porque já não tem mais nada. Porque já acabou com tudo. Então, assim, e na outra ponta é verdadeiro. Se você nasceu num ambiente hostil, nessas condições precárias e tal, você pode catar isso, ressignificar, fazer diferente e chegar a ter um nível de como se tivesse nascido em berço de ouro. Mudar seu mindset, construir patrimônios, ter uma vida extremamente saudável. E as suas próximas gerações vão colher desses frutos. Sim. Porque as gerações pobres do mundo como um todo, normalmente, o ciclo para ser quebrado é muito difícil. Não sei se é 4, 5, 10 gerações, eu nem tenho esse dado para falar. Porque vai se repetindo o padrão. O pai, a mãe, não sei o que, era assim, assado, o filho vem sendo, e depois o neto, ambiente, e por né? diante. A influência do ambiente. Isso que eu falo, você ter conseguido romper isso é extremamente significativo. Sim. É isso que você falou, é um exemplo, mas é difícil por conta dessas crenças e toda a situação, e às vezes não é nem crença e situação, né? Muitas vezes você conseguiu enxergar e abraçar muitas oportunidades, né? Foi uma sequência de coisas que você... É aquilo, o que o Zico falava, jogador de futebol, né? Fala, quanto mais eu treino falta, mais sorte eu tenho em fazer gol de falta. Fazer né? gol de falta. A mesma coisa. Quanto você
via as oportunidades, enxergava que a oportunidade aparecia, você enxergava como oportunidade e ia à frente. Isso é algo que, olhando várias jornadas, eu consigo ver nas pessoas. As pessoas falam, eu tô mal, eu tô ruim, mas... Tá, e a oportunidade? Quando teve, você fez? Porque um negócio que aconteceu comigo, dentro da minha carreira, eu empreendi, eu tinha negócio, estava fazendo faculdade. E sempre trabalhei na área da educação, eu falei, eu dar aula na faculdade é mais fácil do que eu dou aqui curso de informática, muito mais fácil. E aí eu comecei a trabalhar naquele sentido. E tinha outras pessoas que queriam ser professores de faculdade, só que eu me disponibilizava a ajudar os professores em todos os eventos que tinham. Então, passou um tempo, eu tinha network, eu tinha contato, tinha formação privilegiada do que eu deveria estudar para ser professor. E eu comecei. Um monte de outras pessoas que diziam que queriam, tinha a oportunidade de trabalhar com os professores. Não, tô ocupado agora, não vou. Depois eu vou. Falou, depois, cara, depois passou a oportunidade. Se você tivesse enrolado com o teu amigo da motinha, ele podia ter vendido para outro. Verdade, e aí já era a tua história. Já era a tua história. Exatamente. Tem que estar antenado. E isso vai muito assim, do ciclo mesmo que você escolhe viver. Vai muito assim. Então, sei lá, onde vai chegar esse nosso podcast aqui, mas a dica é: escolha bem as pessoas, entenda os resultados dela, vê onde você quer chegar e se espelha nas pessoas que você quer. Porque é aquilo, se alguém que saiu do menos zero, tudo nas situações as piores que possa se imaginar, conseguiu fazer alguma coisa significativa, é sinal que é possível. Sim. Então, assim, independente da situação que esteja, acredite que é possível, faça a sua parte, tem que trabalhar. Sim. Se a oportunidade não aparecer, vá atrás dela, crie você a própria oportunidade, que no final das contas vale a pena. No final das contas, realmente, porque vale a pena para si, vale a pena para as próximas gerações, vale a pena para as pessoas em seu torno, né? Então, com certeza, é a lei do maior esforço. Quanto mais você se esforça, mais longe você vai. Isso. Pô, obrigado pela aula, professor Marcos. Muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E você quiser falar com o Marcos, quais são suas redes sociais? Londres Marcos, eu não sou muito ativo nas redes sociais, tá? Talvez, eu acho que meus filhos vão começar a movimentar um pouco mais, mas é Londres Marcos. E aí me encontra no Instagram, manda um oi lá, que aí a gente vai se falando e estou à disposição de verdade. Tipo, qualquer dúvida, o que precisar, não tem problema, a gente vai ajudar no que for preciso. Tá, Joé, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Eu agradeço. Pessoal, curta, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis, escreva aí embaixo o que vocês acharam dessa jornada e até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.